Olá, vamos lá agora entrar ao vivo e já esperar o pessoal que estava na conexão conosco aparecer. Vamos entrando para participar dessa live de hoje com o nosso convidado, Dr. Valdiner, que aceitou o convite para estar aqui. E aí caímos na nossa conexão anterior, derrubou e vamos voltar para dar o início e ver se agora a gente consegue a conexão aqui. Enquanto vocês vão entrando aqui, o pessoal que acompanham. Vamos ver quem vai chegando para essa live ao vivo. Ótimo, o doutor já está aqui. A Esther também já está entrando. O doutor Valdiner. Viviane, que está aqui acompanhando. Pessoal, parece que hoje estamos tendo problemas técnicos aqui com o Dr. Valdiner, infelizmente, viu? Não está conseguindo entrar. Tô achando que o doutor não vai conseguir, infelizmente. Se caso isso acontecer, nós vamos transferir. Agora ele conseguiu. Olá, doutor. Isso, tá dando uma microfonia. Consegue virar a câmera para nós? Ótimo. Nos ouve? Me ouve? Pessoal, acho que não estamos conseguindo aqui, viu? Com o doutor Valdiner por problemas técnicos aqui. Precisar configurar aqui para auxiliar o doutor. Consegue me ouvir? Não. Consigo, tio. Ah, ótimo. Agora sim, conectou. Mas eu estou te ouvindo só pelo celular. Aí sim, Tá. E você consegue me ver também? sim, pelo celular. Tá bom. Então vamos lá. Vamos dar início agora. Conseguimos a conexão. Eu estou te ouvindo só pelo celular. Mas está Aí dando sim. uma microfonia. Acho que você tem que Será usar que eu vou desligar o celular? um aparelho só. Correto? Mas, doutor, eu acho que é o celular, a imagem do celular que está projetada no computador, viu? Eu vou desligar o computador. Tá.
E agora? Agora sim, agora eu estou te vendo. E, vem, e tem imagem? Tem imagem. Ótimo. Então, Agora consigo. tem uma sombra aqui, mas eu não sei qual. Ali, pô. Agora sim. Ótimo. Tá bom, doutor. Então conseguimos aqui no percalço aqui. Conseguimos. Poxa vida. No Tudo per... bem, doutor? Tudo. No percalço aqui da comunicação. E vamos dar início, então. Vamos Ótimo, lá. seja bem-vindo. Muito Né? obrigado. Doutor, muito nos honra aqui sua participação, como sempre, de várias lives que já tivemos a oportunidade de fazer. Essa será apenas mais uma delas, Mais uma né? delas, graças a Deus. Retomando, né? Porque faz tempo que nós não fazemos live, faz tempo que eu havia dado aí uma folga, mas uma folga necessária em razão de circunstâncias pessoais, de mudanças e tal, mas voltando ativa contigo, que é uma honra para nós. Ótimo, doutor. Fico muito feliz, então, em ter aceitado o nosso convite, até para estar partilhando um pouco mais aqui para o pessoal, para a audiência, da sua experiência aqui, inclusive, né, de longos anos aí no direito. E achei que seria bem-vindo também poder trazer um pouco mais de informação aqui para os seguidores. Então, doutor, se o senhor quiser se apresentar aqui para o pessoal, para a gente introduzir o tema, falar um pouco aqui sobre o convite, né? O que você já veio preparando. Fica à vontade, a casa é sua. Muito obrigado ao pessoal. Sinto-me honrado em estar com todos os seguidores, em especial que eles tenham a paciência de nos ouvir. O que preparei, na verdade, eu acho que a minha vida já é preparada com relação ao Tribunal do Júri, né? Eu não tenho assim uma perspectiva e preocupação, vamos dizer assim, de apresentar um tema específico. Então, como sempre fizemos as lives, é muito espontâneo. As lives são realmente espontâneas, de uma forma simples e que traz a experiência. O pessoal que estão conosco, que nos acompanham, que nos acompanharam outrora, faziam perguntas, tinham dúvidas, tiravam dúvidas, etc. E aqui estou para, assim, também atendê-los. Sou um advogado do Tribunal do Júri, sempre fiz Tribunal do Júri, sou apaixonado pelo Tribunal do Júri, não tenho pretensões, como eu disse agora há pouco, pretensões algumas de ficar na mídia, de ficar me expondo, sou muito discreto, gosto muito de doar e receber também doações acadêmicas, de conhecimento, de colegas. Então, isso para mim realmente é gratificante e faz a motivação da própria vida. Muito bom, doutor. Satisfação, então, em ouvir, em tê-lo e saber um pouquinho mais disso que você vai preparando para ir nos trazendo cada vez mais. Deixa eu te fazer uma Eu, pergunta. Agora, eu claro, não consigo ver o pessoal, tá? tá. Mas Aqui quem está participando. isso, mas sem problemas. Tá bom. Eles estão vendo nós, sem problema nenhum. Eles participando é o que Se interessa. surgir alguma pergunta, eu já falo para o senhor. Sem problema. Ótimo. Então, doutor, nessa trajetória aí, conta um pouco para a gente, principalmente para o pessoal que está chegando aqui, como que é a questão assim do seu ofício no Tribunal do Júri, né? Como que ele se deu, foi evoluindo, como que é para um advogado que atua nessa área? Doutor Felipe, para mim foi uma situação assim até que estranha para aquela pessoa simplória, a pessoa que veio da roça sem conhecimento algum de
vida social, de vida política, vida jurídica. Então, não tinha conhecimento absolutamente de nada nesse sentido. Aí deu-se uma oportunidade de conhecer o Tribunal do Júri, conheci, e ainda não tinha feito faculdade de Direito, nem sabia que precisaria fazer faculdade de Direito, procurei saber e daí corri atrás, fui procurar saber o que tinha, qual seria a trajetória para chegar ao Tribunal do Júri. E porque eu desejava ser uma daquelas 3 pessoas que eu teria, na primeira oportunidade, conhecido. Ou seja, seria um juiz que estava com uma beca, com uma veste que eu não entendia porque estava com aquela veste preta, o promotor e o advogado. E daí, aquelas trocas de informações, de palavras, e que eu não entendia nada. Não, a primeiro momento eu não entendi, porque não tinha escolaridade nenhuma, nem sabia. Ou seja, só vinha saber que eu estava ali, caí de paraquedas ali, e dali para frente a minha vida mudou. Porque eu quis fazê-la mudar. Eu desejei a ser uma daquelas 3 pessoas. Não importa se juiz, se promotor ou se advogado. E muito me honra ter sido e sou advogado do Tribunal do Júri, me enquadro aí nessa classificação de um tribuno do Tribunal do Júri, e com muita honra tenho aí quase 1.000 júris já na carreira, já beirando 1.000 júris na carreira, posso te dizer que já fiz júris em 9 estados do país, tive experiências fantásticas em outros locais, que são quase que todas iguais, não se modifica tratar-se de fazer júri no Norte, no Sul, no Nordeste, no Sudeste, não importa. Às vezes o que importa é que você tem que deixar de ser muito técnico, e porque você há de entender que os jurados, eles julgam os fatos, eles não julgam o termo técnico, o termo legal. Ou seja, não julga se o acusado ali está para ser condenado, ser absolvido no aspecto legal. Por que está ali? Está ali os jurados. Primeiro os jurados. Por que os jurados estão ali? O que ali eles estão fazendo? Os jurados ali, eles têm a incumbência, o dever, o ofício de ser juiz, de decidir. Então eles decidem o quê? Simplesmente os fatos. Decidindo os fatos, eles não vão decidir questões de direito. E às vezes o advogado, o promotor, e às vezes até o próprio juiz, os traz a incumbência, os palavreados, as frases muito rebuscadas, técnicas, que também é necessário, não vou dizer que não seja necessário, pelo contrário, o advogado que não for técnico também não vai conseguir não ter êxito no Tribunal do Júri. Mas tem que tomar-se muito cuidado e levar ao plenário do júri, ou seja, para os jurados, a informação que os jurados devam aceitá-la, recepcioná-las e julgá-las, compreendê-las. É assim que entendo eu, no decorrer da minha vida, o que sempre fiz, procurei fazer, em cada lugar que fui. Os jurados são mais simples ou mais pessoas mais cultas, ou seja, com cultura, e aí você vai fazer o júri conforme você está ali levando aquele jurado, aquele conselho de sentença. E desta forma, você vai adaptar a sua oratória para que eles compreendam o que você deseja passar. Aliás, não é só isso. Você vai levar as informações para os jurados, vai levar o que os jurados desejam ouvir, mas
você tem a responsabilidade de saber e buscar o que aconteceu de fato lá atrás, o que de fato teria ocorrido para que você possa construir uma tese jurídica, ou seja, uma tese de defesa. Aonde você vai buscar esta tese de defesa? Como você vai buscar essa tese de defesa? Se confundindo com a legalidade dos atos? Não, não. Você vai buscar a tese de defesa exatamente em cima das provas incriminadoras, das provas judiciais, das provas que foram trazidas para o processo. Às vezes, e há, inclusive, muitas pessoas digam que o fato que ocorreu é um... Desculpa, deixa eu ver uma água aqui. Acho que não trouxe. Eu estava falando, as pessoas, o advogado há de procurar saber o que acontece de fato, para que ele possa trazer aos jurados o que de fato aconteceu. Porque o Estado ele busca quando se tem um crime, se tem uma emoção, se tem uma repulsa, é lógico. Ninguém vai aqui defender uma situação em que alguém matou alguém. Então, existe uma tensão natural naquilo. Existe uma tensão natural na situação inteira. E, nesta situação, o Estado começa a fazer a colheita de provas, ou seja, a colheita de informações, de indícios de provas. Por quê? As provas, na realidade, elas virão no princípio do contraditório. Só que não pode desprezar aquilo que vem e que está lá atrás. Aquilo lá atrás serve para quê? Para instruir uma ação penal. Mas, em determinados estados, em determinados estados da nação, o pessoal, o judiciário, utiliza muito, eles chamam de redes. Ou seja, aquela primeira parte processual, aquela parte instrutória, aquela parte que é administrativa, eles utilizam isso como se fosse uma prova cabal, mas é desprezível. Não é prova cabal. Por quê? Porque a prova é feita no processo. Isto eu te falo em razão da experiência que eu tive em vários estados. E em determinados estados, o judiciário dá valor àqueles indícios probatórios como se provas contundentes fossem. Provas irrefutáveis. Que não podem ser. Porque ali se colhe provas de forma extremamente... Não é no princípio contraditório, ela é uma prova que se busca, me fugiu a palavra agora, me ajuda aí, inquisitiva, é por inquisição. Sim. Então, é por isso que ela não vale como prova plena. Ela tem que ser refeita, ou ela tem que ser reestudada, ela tem que ser demonstrada de fato o que de fato aconteceu. Porque dali saem elementos, saem indícios para que se faça uma ação penal, para que se instrua uma ação penal. Instruindo a ação penal, daí faz-se a denúncia, da denúncia vai até o tribunal do júri. Lá no tribunal do júri vai se analisar todo aquele conjunto de provas, o conjunto de provas que, sejam elas
instrutivas ou não, indícios probatórios que são colhidos lá na fase policial, as provas colhidas na primeira fase processual, que é a de instrução, e depois o julgamento, ele repete uma instrução, tem lá uma instrução também processual dentro do plenário do júri, em que ouve-se as testemunhas de defesa, ouve-se, aliás, as testemunhas de acusação, se vítima não foi falecida, se não foi homicídio consumado, ouve-se a vítima, e depois testemunhas de defesa. Posteriormente, o acusado. Até 2008, era o contrário. Ouvia-se o réu primeiro. Passou-se agora, com o Estatuto do Júri, ouviu-se o réu por último. E isto tem uma grande diferença. Vários juristas, vários advogados e promotores, juízes, eles defendem este caminho. Eu entendo que isso é um grande prejuízo para o próprio defensor. Por quê? Porque se o acusado ouviu o que as testemunhas disseram, aí ele vai prestar o seu depoimento, o seu interrogatório e utiliza fatos daquilo que já ali foi colocado, vai se ter a ideia, a informação de que ele foi esperto e utilizou aquilo para se defender. Que, na realidade, o contrário não existia. E existia, sim. Antes, existia uma preocupação e uma maior dificuldade para o Estado promover e ter sucesso no âmbito incriminador e condenatório. Fazer com que o acusado fosse condenado. Então, por isso mudaram essa regra. Eu posso dizer para você o seguinte, e para todos os colegas advogados, me perdoem os promotores, me perdoem os juízes, os delegados, são meus amigos. Tem uns que não quero que sejam meu amigo, porque, infelizmente, tem. Mas vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Vamos colocar aí amigos e os não tão amigos que a vida nos apresenta, né? Faz parte do relacionamento, né, doutor? Faz parte, vai fazer o quê, né? Mas a gente tenta conviver, entendeu? Mas é uma situação que eu entendo, acho que o juiz deveria ser imparcial. O Ministério Público devia ser fiscal da lei, não condenador. Desde aquele início lá, desde o início que vem da delegacia, já tem uma certa tendência. O que é estranho, doutor Felipe, o que é muito estranho, que não é só nós aqui falando e analisando essa experiência, os próprios doutrinadores, os próprios autores doutrinadores, se você pegar um livro de 500 páginas, por exemplo, você pode pensar lá dentro pouquíssimas frases ou textos que são favoráveis à defesa. Estou dizendo favoráveis à defesa, estou dizendo que atende o direito do acusado. Tá certo? Pode isto ser a defesa observando este dado, esta válvula que o doutrinador dá, esta chance, esta possibilidade de dizer alguma coisa em detrimento de que a defesa deva utilizar em benefício do acusado, isso sim, pode ser feito e deve ser feito. Mas os livros em si, eles são todos praticamente incriminadores. Todos buscam a condenação do, aspas, autor do fato. Ou seja, a pessoa pode ser autor do fato ou não autor do fato. O que importa para o Estado ali, o Estado de Direito, o processo legal, é que ele está sendo condenado.
ou seja, foi indicado a ser processado e está sendo processado e pode ser condenado, sendo ou não o autor culpado, sendo ou não o autor dos fatos. Agora veja você, se não é o autor dos fatos, vai-se uma injustiça, duas injustiças, não uma só, de que o Estado vai condenar o autor, uma pessoa que não é autor dos fatos, e o autor dos fatos vai ficar impune. Então, houve-se duas injustiças. Condenou quem não era para ser condenado, e quem era para ser condenado passou a não ser condenado e ficou sem ser punido. Isso é um caso muito típico, um caso popular, um caso de altíssima repercussão, foi o prefeito de Campinas. O acusado, a pessoa que matou o prefeito de Campinas, não foi punido. E agora não pode mais ser punido porque transitou em julgado. E a pessoa que foi apontada como autora não estava no local, acabou sendo absolvida, impronunciada, melhor dizendo, e o crime acabou indo, a decisão do Estado acabou não se prevalecendo, ou seja, não se fez justiça, ou a justiça que se buscou não chegou a um fim. O que aconteceu com você? Eu estou só falando e não estou vendo mais você. Você me sumiu da tela. Sumiu? Isso. Opa. Agora voltou. Agora Estamos voltou. aqui, doutor. Faz pergunta aí, porque senão você vai deixar eu falar sozinho. Pelo amor de Deus. Ô, doutor, já que o senhor tocou um pouco nesse assunto, explica um pouco para nós como que funciona essa situação. Também, até porque está acontecendo agora um caso que está se revendo, quando se revê uma decisão, inclusive já do júri, ou até nessa situação que o senhor colocou, explica um pouco para nós como que funciona essa questão de não poder reabrir esse caso, porque já tem uma decisão já julgada. Como que é esse caso aí de Campinas? Por exemplo, nessa situação de Campinas, eu até, inclusive, participei naquela primeira fase instrutória. O que aconteceu naquele processo, naquela situação, é que houve uma situação de que mostrou-se, ou seja, a primeira fase, ela direcionou para que quem teria feito o ato, aquele crime contra o prefeito de Campinas, teria sido umas pessoas que buscavam a furtar, buscavam a se apropriar de bens do shopping. Ou seja, eles eram ladrões que as pessoas saíam do shopping e eles roubavam os objetos daquelas pessoas que saíam do shopping. Então, o prefeito jamais, segundo quem eu conversei, disse que lá naquela primeira fase, jamais imaginou que o prefeito estivesse num carro que não fosse um carro oficial, que não fosse um carro de luxo, um carro com toda, vamos dizer assim, as seguranças. Ele estava no Uno, num carro simples, um carro popular. Imagina um prefeito de Campinas num carro popular. Ninguém vai imaginar, ou seja, o rapaz lá disse que não imaginou isso. E o objetivo deles era, como ele saiu de dentro do shopping, eles queriam os objetos, possíveis objetos que ele teria comprado no shopping. Só que, ao anunciar a voz, o comando de assalto, o motorista não respeitou. Desrespeitou aquela ordem do motoqueiro ali, e ele andou para frente, e o motoqueiro, infelizmente, a gente sabe como funcionam essas coisas, ele atirou, emparelhou de novo com o carro e atirou. E foi aonde que o prefeito veio a óbito.
toda essa situação, ela foi apurada naquela primeira fase processual. E na segunda fase, ou seja, nessa primeira fase processual, esses indícios não serviram para fazer a denúncia, porque denunciaram terceiro. Terceiros que não foram ouvidos nessa primeira fase. E o que aconteceu ali? Terceiras pessoas envolvidas no mundo do crime foram denunciados. Só que não se provou que este terceiro tinha relação com o fato. Como ele não tinha relação com o fato, o magistrado simplesmente atendeu o que ele tinha no processo. Diga-se de passagem, isso é importante ao estudante de direito, a nós, advogados, velhos ou novos, que o juiz, a justiça julga o que está no processo, está no mundo. Julga o que o processo traz. Então, este processo trouxe isso. Trouxe alguém que disse, olha, nesta ocasião, eu não estava neste local. Nesta ocasião, eu não tive absolutamente nada com esta história. Aí, tentaram colocar uma outra circunstância para adequar e fazer uma ligação, um link entre essas duas situações, a existente e a inexistente. Foi o que não deu certo. Ou seja, o presidente do Tribunal do Júri julgou, deu uma sentença de pronúncia, de impronúncia, impronunciou, decorreu o tempo, e aí não pode mais, se passou 20 anos, não pode mais voltar e fazer reabrir o processo para que alguém possa ser condenado. Imagina, quem praticou este ato lá, com certeza também já deva ter morrido. Neste mundo aí é cruel, a gente sabe disso, entendeu? Então, é aquilo que eu te falei. O grande problema é que acho e entendo, não sei se eu vou morrer, sair daqui desse mundo e ver isto que eu sempre lutei para que modificasse. O artigo 41 do Código Penal. E do Código. Agora me fugiu se é Código Penal, processo penal, estou velho para isso. Quem está nos assistindo, vai lá verificar, mas me parece que é o artigo 41 do Código Penal. Ou processo penal, um dos dois. A denúncia deva ter todas as características da pessoa e do fato. Tá. Mas e da autoria? Tem as características do fato, tem as características do crime, tem toda a dinâmica ocorrida. Mas o autor seria um terceiro. E este terceiro, ele responde de igual forma com os outros, igual quem realmente, de fato, é autor dos fatos. Então, ele pode até ser condenado por um ato que ele não praticou. Isso a gente está cansado de ver na mídia, e hoje, mais do que nunca, isso aparece na mídia, a pessoa, 10 anos, 30 anos, 12 anos preso, e não era o autor dos fatos. Então, o legislador deve tomar um cuidado maior para que quem fosse processado de fato, ou pelo menos criasse os mecanismos para evitar-se que um grande número de pessoas que não são autores do fato, que não são autores executores e nem de fato mandantes, ou que tenha qualquer ligação com o crime, para que essas pessoas não sejam processadas. Você entendeu? Uhum. O senhor diz uma robustez da prova, né, maior, talvez uma qualidade, e que já incluísse também a questão da autoria, né, também. Olha, é muito discutível
porque naquela fase é uma fase realmente inquisitória. O advogado não tem qualquer tipo de atuação legítima ali, legítima até tem, mas com conotação de que naquela fase vai existir o princípio contraditório. Mesmo porque não vão se deixar que isso aconteça. Você entendeu? Então, a defesa ali praticamente é nula. E eu acostumo, sempre fiz isso de um certo tempo, aí vai uma dica, né? Quando eu vou na delegacia, quando tem alguém lá na delegacia acusado de um crime, eu peço para a pessoa, olha, não me coloque no termo, porque eu só vou acompanhar, mas não vou assinar, porque eu não sei se ele vai me contratar ou não. E aí vai ficar ruim, vai confessar aqui e tal, e com a minha assinatura. Percebeu? Então, eu peço para que aquela pessoa que lá está sendo autuada, ela seja autuada com a minha presença, mas sem a minha interferência. Eu não interfiro. Deve fazer. É lógico que você tem o direito de conversar com o preso, correto? O preso vai acreditar em você, no que você ali, a princípio, naquele calor, ele vai acreditar em você e vai falar o que você quer que ele fale? Não. Porque o advogado chegou ali e vai dizer, cabeça quente, eu fiz lá, tal. Entendeu? Então ele vai falar o que ele acha que tem que falar. O que ele acha e se sinta confortável de falar. Olha aí um detalhe. Lá no tribunal do júri, quando lá chegaram ao tribunal do júri, o que o advogado deva fazer? O que o defensor deva fazer lá no tribunal do júri? Deva defender o que a tese que o acusado lhe proporciona. Ele deva se adaptar à tese do acusado. O defensor deva adaptar-se à tese do acusado. E o acusado vai adaptar-se à tese que o defensor deseja que ele faça? Nem sempre. Nem sempre o acusado ele atende o que ele vai atender o defensor. Você entendeu? Então, qual é a defesa aí que o advogado tem para fazer? Ele vai se adaptar o que o acusado está prestando de informações, de dados, ele está sendo interrogado, está dando informações. Então, você, defensor, vai fazer uma tese para o acusado e atender e fazer pluralidade de teses com relação a toda aquela parte técnica que o Estado disse que o acusado fez. Pode ser que o acusado negue a autoria, correto? Num caso escabroso. Tá, e você, defensor, porque o caso é escabroso, você não vai sustentar que ele, pelo menos, apresentou a negativa de autoria? Percebeu? Diante daquilo que eu sempre falei, do que eu falei hoje, inclusive aqui. Ele pode ser o acusado, mas não o autor. Eu não sei, eu não estava lá para ver, você não estava, os nossos colegas aqui não estavam, entendeu? Para ver. E outra, dá-se também, doutor Felipe, para se perceber se isto é real ou não é real. E eu gostaria de te dizer também uma outra coisa com relação ao julgamento. Lá no julgamento, inclusive, se me permite, eu gostaria até de aproveitar aquele videozinho que nos colocou lá, que nós dissemos com relação à testemunha. Fatos interessantes. Primeiro, o defensor ele deva ter confiança nele, ou confiança na defesa dele, confiança para que ele se apresente, para que ele não se deixe abater, porque a pressão é muito grande.
A pressão não é brincadeira, mas ele deu a demonstrar uma fisionomia física, facial, equilibrada, um controle. E, com relação às testemunhas, por exemplo, experiências já no passado, o júri estava praticamente, o jurado estava praticamente convencidos que deveriam absolver. Ouviu-se a testemunha de acusação. As testemunhas de acusação nada disseram a favor da acusação para contribuir para a condenação. O que aconteceu? Veio uma testemunha de defesa, a última testemunha de defesa, e relata que o acusado é culpado. Pronto. Matou a defesa. Essa é terrível. Se a defesa disser que o acusado é culpado, acabou a defesa praticamente se enterrou. Se a acusação, as testemunhas de acusação disser, não, mas eu vi, ele é culpado, ele é o autor, não sei o quê, isso é relevante. A testemunha pode mentir. Mas quando que a testemunha de defesa vai mentir contra quem a está representando? Percebeu? Então isso realmente é terrível. E vai perguntar para mim se isso acontece ou não acontece. Acontece muito. Sim. Certo? Aí deixa eu passar a bola para você. Eu quero te perguntar uma coisa, quero falar sobre um laudo que você fez e está correndo aí. E dizer também, se você me permite, aos colegas, os colegas advogados, tem aí colegas advogados e peritos que estão nos acompanhando hoje, nos assistindo, quero te dizer que o direito hoje muito depende também da perícia. Uhum. O direito, os julgamentos dependem de perícias. Eu tive experiência recentemente de que o perito não foi ao local. Quem fez a perícia de local foi leigo. Leigo naquela expert de perícia. O que isso acontece? O que isso acontece? Isso vicia o processo. Para um lado ou para o outro. Faz uma produção de prova ruim, né? De uma certa forma. Veja você, de certa forma faz uma produção de prova ruim. Aí eu vou te repetir hoje aqui, o Dr. Valdiner, velhinho, ele é antiprovas. Ele não gosta de provas. Nunca gostei de provas. Porque se não tem prova, tem que absolver. In dubio pro réu, não é? Tá, mas acontece que hoje em dia, isso já não está. Eu tenho que me adaptar. Sim, porque os peritos gostam de produzir provas, né? Favor ou contra. Certo? Sim. Favor ou contra. Não importa. E outra, antigamente não tinha câmeras, não tinha luminóis, não tinha essa dedicação de perícia, essas provas materiais, o que existia há muitos anos atrás, ou seja, quando eu comecei, inclusive quando eu comecei na advocacia, não existia essa tecnologia à disposição. Com esta tecnologia à disposição, os senhores peritos, o doutor Felipe e os colegas peritos são indispensáveis. Entendeu? Sim. Pois é, até inclusive é algo que a gente já vem trazendo também. Achei interessante, doutor, colocar esse tema, né? Porque, embora não é novo, mas também no judiciário a parte técnica que exige esse tipo de prova, né? Assim como aí das questões que o doutor também perpassou no tribunal do júri, muitas vezes o exame de sanidade mental também é importante para verificar até a incidência, né, da verificação
desse exame de sanidade mental e a possibilidade que a gente tem no judiciário, né? Eu concordo com essa questão, inclusive cada vez mais de contribuir cientificamente. Então, se busca ali o perito que analise não só uma questão tecnológica somente, por exemplo, que tem os recursos, mas uma questão comportamental, né? Do modo de agir, das neurociências, do modo de identificar ali a conduta, muitas vezes a mentira. Então, esses também são temas importantíssimos ali para o processo e também para a defesa. Até que foi esse laudo que o doutor citou, né? Hoje também me deu um feedback que me deixou muito contente, até porque né, precisamos saber ali o resultado um pouco do nosso trabalho, os objetivos, e que foi um caso que chegou até nós também com uma complexidade alta, justamente porque a dificuldade da defesa ali para o acusado era muito grande, em função de uma situação que tinha provas ali. Esse é um ponto interessante desse caso, porque existiam ali provas que também foram utilizadas de imagens de câmera, porém elas não tinham áudio, elas só tinham a imagem, e ali de uma cena se montava também toda a acusação. Porém, analisando aquilo conforme né, outras análises ali comportamentais das pessoas envolvidas no processo, aí aonde foi possível a gente produzir justamente esse laudo para a defesa. E a dificuldade que a gente tinha nesse caso era que, fora aquilo, o cliente não tinha praticamente mais nenhuma forma de se defender ali dentro do processo contra aquelas provas, né, que também estava causando ali uma interpretação ali tendenciosa já acusatória ali do cliente. Então foi um caso muito difícil para nós. Mas quando a gente começou a analisar essas questões comportamentais, a gente pôde trazer ali o envolvimento dos participantes. E aí pôde ficar claro como houve uma situação ali forjada, né, uma situação ali para imputar a culpa por outras motivações dos envolvidos. Né? Então, realmente foi um caso muito difícil. E fiquei feliz em saber que aquilo contribuiu para a defesa, né? Justamente para o defensor ali poder se apoiar e combater as outras provas. Como o doutor colocou, esse Doutor, papel do defensor, né? sim. O grande problema, doutor, é que às vezes nós ficamos indignados com determinada postura do próprio Estado. Uhum. É aquilo que eu falei. O Estado, a tendência é de que a sociedade inteira não vá aceitar o que o advogado fala, o que o advogado defende, mas o que a sociedade não se percebe, por exemplo, com esta nova lei, essa nova tendência, a mulher, pelo amor de Deus, estou analisando, senhoras, estou analisando, eu sou frio, eu sou advogado, eu advogo para homem e mulher. Então, eu não estou. Aliás, crime só acontece contra duas pessoas. Ou uma faz, a outra é vítima, a outra faz, a outra é vítima. Homem e mulher. Mas o que a justiça, se não tiver o advogado de defesa não tiver a percepção e demonstrar para o juízo aquilo que de fato existe por trás do que a mulher fala e vale, porque hoje a moda a mulher falou, água parou. Vale a palavra da mulher. Tá, vale sim a palavra da mulher. Quantos crimes bárbaros que as coitadas das mulheres sofrem no passado e também agora, pelo contrário, eu não pactuo com isso. Mas
o que se tem de situações em que a pessoa que se põe como vítima, ela produz uma circunstância, ela cria uma situação fantasiosa e torna-se aquela situação fantasiosa como verdadeira. E o judiciário a compra como verdade. E o judiciário não se percebe que está ali acoitando, dando guarida, dando respaldo para um mal desnecessário, e não consegue perceber e acaba punindo o outro lado. Isso serve para homem e para mulher. Não é só para homem, não. Para mulher, não. Isso é para os dois. Porque nós estamos falando aqui de que vale a palavra da mulher. Vamos tratar de uma situação agora, nessa live. Por exemplo, o artigo 400A. Não se pode falar mal da mulher de forma alguma quando a mulher faz uma série de situação com o marido. Está claro que aquilo foi produzido por aquela pessoa. Ela é vítima. Olha, vítima. Deixou de ser mulher agora. Vamos passar para o homem. O homem também é vítima. A lei não permite que se fale ou se demonstre que a vítima seja maculada. Tá? Nem eu quero isso, que ela seja maculada. Pelo contrário, ela tem que ser respeitada. Os operadores do direito hão de respeitar o ser humano, hão de respeitar para que se faça justiça. Mas, vamos dizer que a vítima não pode ser, como alguns magistrados, em razão deste artigo, não deixa que vá se demonstrar o procedimento anterior que culminou e levou àqueles fatos. Por exemplo, eu estou sabendo com relação a esse fato do Lau, correto? Estou sabendo que a vítima está deteriorando, ou seja, o defensor está apavorado lá. Por quê? Porque se trata de um patrimônio, ela criou uma situação aonde está ela se beneficiando, ela passou a administrar e está dilapidando o patrimônio. Segundo a informação, não sei, estou vendendo peixe do qual me foi passado, a justiça há de perceber essas coisas. Deveria perceber essas coisas. Você entendeu? Agora, se depender só do Estado que acusa, este sim teria a obrigação, ele tem a obrigação de não deixar esses fatos acontecer. Por quê? Se o criminoso está sendo processado e punido, e o criminoso que está utilizando da justiça para se beneficiar e manter-se no crime. Ou ficar impune. Vai dizer para mim que isso não está acontecendo e não acontece? Meu Deus. Ficar impune, né, do seu crime. Fica impune. Esconder a própria acusação, né? É uma boa tese. Em contrapartida, o outro que é o aspas, o inocente, paga por um pecado que não cometeu. Você entendeu? Por isso que se busca essa valoração da prova, esse debate. Aí eu acredito que a gente amplia muito. Doutor, a gente chegou no nosso time aqui dos 50 minutos. Meu Deus, passou tão rápido. Não bebi nem água ainda. Até próxima vez, já deixa uma água aí para o senhor, porque viu que vai precisar de molhar a garganta um pouco também. E já vamos deixar aqui para a próxima quinta, né? Agora teremos aí uma série de lives que vamos contando com a presença do pessoal também aqui, para a gente aprimorar esse tema. Eu acho que hoje foi só um aperitivo aqui do que vem pela frente, correto, doutor? Certo. Tá bom. Estou muito grato. Quero sim sempre atendê-lo
atender os nossos seguidores, o pessoal que nos assiste, que se predispõe, larga tudo para ouvir as nossas lives, assistir. Isso para nós é uma grande honra. Ótimo. Então, até a próxima quinta. Até a próxima. Tchau, Grande tchau. abraço. Tchau.